Breno Rodrigues de Sá, trabalho na Aviva e tenho o cargo de analista de digital. A Aviva hoje, ela é uma holding que cuida de 2 resorts no Brasil. Nós temos Rio Quente Resorts, que fica em Rio Quente, Goiás, e também a Costa do Sauípe Resorts, que fica na Mata de São João, fica a cerca ali de 70 quilômetros de Salvador. E nós também temos o Hot Park, que é um parque aquático que fica também em Rio Quente, no estado de Goiás. Eu acredito que agora em novembro vai fazer 9 anos que eu estou na Aviva, e é uma empresa muito boa, é uma empresa que abraça realmente o que a gente chama de associados, né? E tem uma cultura muito legal, é uma empresa muito para cima, é uma empresa que estimula a se ter um bom convívio, né? E quando eu entrei recém-saído da faculdade, né? Foi meu primeiro emprego após ter terminado a faculdade de TI. Então, toda a carga de aprendizado que eu tenho, lógico, a gente faz os cursos e tudo mais, mas veio de lá. E é uma carga muito rica. E uma carga que, pelo menos na minha vivência, me colocou muito em ter a visão do cliente final, se colocar, né, ter a empatia com o nosso cliente. É uma forma que a empresa coloca a gente trabalhar, né? A gente colocar sempre o cliente em primeiro lugar, pensado em cada coisa que a gente está fazendo. Desde como se coloca uma poltrona, uma mesa, como que aquilo vai ser colocado, se ela não está balançando, se o sofá está certinho, se a comida está boa, se a iluminação está boa, se o Wi-Fi está bom, porque ainda com a pandemia a gente teve esse desafio que os nossos clientes passaram a frequentar o hotel trabalhando em home office. Então, toda a experiência do cliente, porque a gente trabalha com o descanso das outras pessoas, né? Para que quando a pessoa esteja lá, nos nossos resorts, no nosso parque, ele possa ter uma experiência fantástica, como a gente fala. Hoje, trabalho basicamente com os projetos estratégicos da área de TI, dentro da Aviva, e a experiência que nós temos hoje com os produtos da Manage Engine é com a AD360, né? AD Audit e AD Manager, além do Self-Service, e ano passado a gente adquiriu também o PMP, que é o Password Manager Pro. Hoje, como nós temos um número, a gente deve ter em torno ali de 1.500 usuários ativos no nosso AD. E nossa equipe de TI ela é um pouco reduzida, ela é enxuta, para poder lidar com essa quantidade de usuários. E também nós temos muitas demandas do cliente, porque o cliente é o nosso foco. Como o nosso parque, a gente está falando de um local geograficamente grande, eu estou falando assim, eu tenho um hotel em um local, 2 quilômetros eu tenho outro hotel, 3 quilômetros eu tenho outro hotel, então eu tenho que ter uma rede espalhada em todos esses locais, usuários transitando em todos esses locais. E uma coisa que acontece bastante, por exemplo, é o bloqueio de usuário, porque ele se utiliza de um computador que tem uma credencial, ele vai para um computador, depois ele vai para outro computador, depois ele vai para outro computador, e aí ele tem esse bloqueio. Então pensa para uma equipe de Service Desk conseguir rastrear isso. Manualmente, olhando log de AD, penteando log de AD, é impossível. Já com a ferramenta com o AD Audit, você tem isso muito rápido, ele faz a análise ali, mostra onde que foi, como que foi. O AD Manager, por exemplo, nós temos uma política. Outro exemplo também muito simples que é muito efetivo, instalação de impressora. O AD Manager faz algumas automações dentro do nosso AD para poder fazer a verificação se os usuários estão dentro das OUs corretas, para poder automatizar a instalação das impressoras. No nosso caso, novamente, como a gente tem um prédio que geograficamente ele é muito distante, eu tenho que garantir que aquele usuário ele faça a impressão no local correto, porque senão ele vai acabar abrindo o chamado para poder solicitar a instalação de uma impressora, porque ele está num local diferente, entendeu? Também outra coisa que a gente trabalha muito nesse sentido é avisos de expiração de senha. Nós fazemos uma análise, uma gestão de problemas. Dentro dessa gestão de problemas, a gente identificou o quê? Que os usuários, dentro do período de expiração de senha deles, que acontece a cada 3 meses, segundo as boas práticas, esses usuários, eles, no dia que ia expirar, abriam, o volume de chamados ele subia muito. Por quê? Porque o cara não se atinava com aquilo, não tomava atenção com aquilo e acabava esquecendo. Chegava no dia, expirava a senha, dava problema. No AD Manager a gente automatizou esse processo, fica avisando o cara todo dia. Chega 7 dias antes de expirar a senha, a gente faz um aviso, no outro dia faz outro aviso, no outro dia faz outro aviso, no outro dia faz outro aviso. Com isso, com a simples ação, a gente conseguiu reduzir esse número de chamados. Como eu disse, né, a empresa tem muito essa visão de estar na ponta, né, de sentir a dor do cliente, tanto do nosso cliente interno quanto do nosso cliente externo.
Então a empresa estimula isso na gente. Por mais que, independente do cargo que a gente ocupe, independente se é de gestão ou se é de perfil analítico, a empresa, a Viva, estimula isso no seu associado, né? Nossa empresa, o core de operação da nossa empresa não é tecnologia. Nós temos inovação em nossa veia, nós sempre tentamos trabalhar projetos inovadores, mas o nosso core de operação não é tecnologia. E nós precisamos colocar as nossas mentes pensantes dentro da TI para pensar em inovação para os nossos clientes, seja com automações como, por exemplo, serviços de autoatendimento para o cliente, seja aplicativos, Wi-Fi de alta qualidade, vending machines para poder vender automaticamente, esse tipo de automação. E aí, as ferramentas da Manage Engine nos tiram esse peso do back, nos ajudam a tirar esse peso do back, para que nós consigamos focar melhor no que é importante para o nosso cliente final. Não que os trabalhos de back não sejam importantes também, mas a gente conseguindo diminuir essa carga, nós conseguimos focar no que realmente interessa.